Hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender o que acontece exatamente quando você morre. Quer você queira ou não queira, eu vou lhe provar que até mesmo a ciência já está considerando o universo espiritual. E na verdade não é nem espiritual, é plasmático, né? Se você assistiu os meus vídeos sobre intramundos, cosmologia, o segredo do universo, você sabe que essa teoria dos macacos veganos, do professor Brisonho, de você simplesmente viver numa poeira cósmica, com grandes explosões, ai que delícia, ferventura de moléculas e partículas, a criação do besterol do universo. Se você acredita no Big Bang, saiba que ele é uma farsa. Quer você acredite ou não, continua sendo uma farsa. Porque na escola só existe doutrinação. Você fica 15 anos na escola e quando você sai, você não consegue fazer uma boa dicção, não consegue fazer uma boa redação, sabe nem ler e escrever. Então o que você foi fazer na escola? 15 anos de doutrinação. O seu filho, por exemplo, que poderia ser alguém na vida, se transformou numa coisa inexplicável. De repente ele tá colocando fralda geriátrica, chupando o dedo e fingindo ser um bebê. Outros vão se enrolar num tapete e fingir que é um cigarro. Outros vão simplesmente acreditar que são de outros gêneros, por exemplo, um Megazord. Então, a bagunça do capeta, ele começa nas crianças. É assim que é feito. E como, apesar de eu não compactuar com a ideia de homem algum aqui, o Benê Barbosa disse uma frase que é muito interessante. O preço da liberdade é eterna vigilância, tá? Então, se você não vigia teus filhos, pode ter certeza que o grande irmão vigia para você. Então essa história do Big Bang é uma farsa. Eu já trouxe aqui 4 vídeos no meu canal explicando. Até mesmo os caras voltando atrás, né? De repente, quando as pessoas começam a entender que o universo, para coexistir, ele tem que ser plasmático, não é possível um universo frio, é impossível uma expansão fria, é impossível você descrever o universo sendo um zero absoluto, né, no vácuo, e simplesmente temos corpos celestes de grandes temperaturas. Então, praticamente é impossível você tentar entender, né, esse jogo que é ensinado pelas escolas. Contudo, né, eu já trouxe esses vídeos sobre aí o plasma, como o universo ele é plasmático. Esse é os vídeos de cosmologia bíblica, o segredo do universo. Eu também trouxe aqui alguns vídeos, tá, falando para você sobre o intramundos, né? Por exemplo, quando os caras se deram conta que não é possível sair do planeta, eles ficaram loucos e desesperados. Por exemplo, nós temos aqui a Operação Dominique, Operação Paperclip e principalmente a Fishball, cuja logo da Operação Fishball é uma bomba nuclear bombardeando o domo. Que delícias, mexilhãozinhos. Então simplesmente você vê operações militares do lado da Rússia fazendo grandes escavações e não conseguindo transpassar o domo. E pessoas para cima fazendo grandes experimentos e não conseguindo transpassar o domo. Se deram conta que não dá para sair daqui, começaram a querer o que? Abrir portais, né? Então você vê esse grande incentivo em abertura de portais. Cada continente tem o seu acelerador de partículas. No Brasil também tem, não é diferente disso. Então você vê o quê? Já que não podemos sair daqui, vamos nos teletransportar, porque é assim que os extraterrestres fazem, né? Mas quando a gente fala extraterrestre, tudo aquilo que não nasceu na Terra. Os anjos não nasceram na Terra, logo eles são extraterrestres. E não vá acreditando que tem anjo bonzinho, não. É bem raro. Existe sim todo o amparo e proteção divina de Deus, mas os extraterrestres que fazem conluio com o governo, esses que ficam aparecendo à luz do dia para tapear os otários, são anjos caídos disfarçados, tá? E o preço da ignorância é a tua própria morte, perpétua e contínua. Então não seja trouxa. Então eu já vim falando isso aqui há muito tempo. Hoje você vai entender o que é a alma, porque eu vou explicar para você o que é a alma, para você poder entender simplesmente o que é, né, a vida após a morte. Eu trouxe para você
praticamente entre 8 a 10 casos, eu não cheguei a contar ainda, mas casos de pessoas que espiaram e experimentaram a morte por um breve tempo e voltaram à vida, e elas têm a contar algo. E o curioso fato é sempre o mesmo padrão. E também, né, vou explicar para você o que é a alma. Então, no vídeo Cosmologia Bíblica, eu falo que o universo ele é plasmático e que nenhuma matéria é capaz de suportar as altas temperaturas do plasma. Nós estamos falando aqui de 100 mil graus Celsius, 300 mil graus Celsius, nem mesmo adamantio, queira você imaginar, ou diamante, tungstênio, consegue suportar essas altas temperaturas. Por isso, nós temos declarações como do Obama, entre outros ex-presidentes americanos, falando que eles não conseguiram transpassar o cinturão de Van Halen, ou o que eles chamam, né, para não falar diretamente que é o domo, tá bom? Mas praticamente ninguém conseguiu sair daqui ainda, porque a Terra ela é um ambiente controlado. Já que o universo é plasmático em altas temperaturas, então praticamente a vida humana não existiria. Então existe um ambiente controlado, onde a temperatura aqui dentro é 33, 34 graus Celsius, às vezes 0, às vezes 70, mas praticamente um ambiente controlado, de natureza divina, porque o fato de ter milhares e milhões de uma temperatura completamente escaldante, absurda, né, que já saiu do ponto gasoso para o plasma, impediria qualquer matéria orgânica de subsistir. Por isso que nós vamos explicar o que é a alma aqui agora. A partir do momento que você entender o que é a alma, a partir do momento que você entender o que é os céus para quem morre, fica mais fácil de você entender o seu propósito, tá bom? Tá doido para tirar o vídeo, né? Tá doido para tirar o vídeo, para ver uma novinha noiada, abrindo a bunda para cima, periquitos e papagaios, né? É isso aí, meu irmão. É isso aí. Pode tirar o vídeo. Tire o vídeo. Isso aí é uma maravilha. Se lambuze com o mundo da promiscuidade. Mas não venha se arrepender, porque é você que está me assistindo aqui. Você pode ou não gostar do que eu falo, não me interessa, mas você não pode alterar a realidade. Não é porque você não gosta que não existe. Então vamos continuar para você poder entender. Olha só, o que acontece quando você morre, o que vem após isso, né? E nós temos aí uma imagem do cérebro, tá? Mostrando o funcionamento da glândula pineal, que ela é responsável pelas experiências de quase morte, tá? Quando a pessoa é dada como morta e volta à vida e ela tem algo a contar, porque simplesmente um enlaço da glândula pineal ainda está ativo, tá bom? E aí nós temos um livro, né? A New Science of Heaven, né? Os cientistas já estão explicando a possibilidade de um universo, de existir céus, de existir algo espiritual baseado no plasma. Então eles estão começando a modificar o pensamento dele. Devagar, já falaram que o universo é plasmático, já estão falando nesse livro que a alma é plasma, e aí agora estão falando que existe vida para a alma. Então já estão começando a mudar aí a perspectiva deles, tá? Por que estão começando a mudar? Porque pessoas como eu, tá, não aceitam qualquer porcaria aí no sistema. Então simplesmente aí nós estamos debatendo sobre esses assuntos, faz com que as pessoas fiquem mais espertas e obriguem eles a inventar menos lorota para você aí. Eles vão mentir, mas eles vão ter que reduzir a intensidade da mentira. E eu provei, eu falei e aconteceu. Porque agora eles estão voltando atrás e falando que o universo é plasmático, tá? Olha só, hoje falaremos de casos reais, tá? Pelo menos na parte 2 você vai ver isso, que estão fundamentados na Bíblia. Eu posso provar para você que a Bíblia não é um livro, um conto de fadas, mas sim um livro mais importante desse universo, tá? Pessoas que morreram por um breve período e voltaram para contar a história, né? Então nós vamos falar sobre esses relatos. Para entender esse vídeo, você precisa ter assistido aos meus últimos 4 vídeos, Intramundos, parte 1 e parte 2, Segredo está na borda, e também Cosmologia Bíblica, parte 1 e parte 2, O Segredo do Universo. Extremamente importante você ter esse conhecimento. Já são 4 e-books, tá? Gratuitos no Telegram para você. Mas como eu sei que você não assistiu, porque provavelmente o YouTube não divulga, os caras não divulgam nada aqui, então praticamente eu vou resumir aqui para você. Mas lembrando, tá? Meu Telegram tá aí um link na descrição, nos comentários, participe, tá? Olha só, vamos lá, um breve resumo. Nos 2 vídeos sobre Intramundos, O Segredo está na borda, eu explico sobre o que é a Terra, né? Já que a Terra é um ambiente controlado, ela tem uma finalidade. Como ela foi construída e por que não conseguimos sair. Já nos 2 vídeos de Cosmologia Bíblica,
eu falo sobre o que é feito o universo, os anjos e a presença de Deus. Eu explico como que um anjo subsiste no universo, a manifestação física, corpórea de Deus, que é palpável, o verbo que se fez carne, como ele é nos céus. Explico tudo com um embasamento bíblico e mostro a ciência se convergindo a isso, tá? E depois eu falo o seguinte, sabemos o básico sobre isso, né? Fica fácil já de você entender o que vem após a morte. Então, se você sabe cosmologia bíblica, os segredos do universo e o intramundo, o segredo está na borda, acabou. Você já tem uma noção do que é a Terra, do que é o universo, do que é os anjos e a manifestação física plena de Deus. Aí você já sabe, você já tá com a boca na botija, a faca e o queijo na mão, tá? Já presumindo que você sabe que 99% do universo é plasmático, já fiz vídeo sobre isso, e que a Terra é um ambiente controlado com um único propósito, fica fácil deduzir que a alma só subsistirá na condição plasmática. A partir do momento que você entende que anjo subsiste na condição plasmática, que são anjos de luz, que simplesmente você tem aí o Apocalipse falando que Deus será como o sol, ele que iluminará o universo, não fará mais necessidade de um sol terráqueo. Aí, a partir do momento que você entende, né, o calor é escaldante da presença e plenitude de Deus, da necessidade de seguir o bom caminho, que você entende ali, você começa a perceber que para a sua própria alma existir nesse universo, em temperaturas escaldantes, né, por exemplo, os anjos têm alta taxa de resistência ao fogo, tá? Se não me falha a memória, apenas os serafins que têm uma condição extrema de resistência ao fogo, são os mais próximos de Deus, né? Dizem que os serafins aí conseguem suportar altas temperaturas de milhares e milhões de graus Celsius, né? Os outros anjos suportam a alta temperatura também, mas não na mesma intensidade. Então, simplesmente você vê o tempo todo a Bíblia dando indícios do que é o universo, e a ciência agora voltando atrás e convergindo para o mesmo ponto, né? Assim a gente espera, tá? Vejamos, olha só, uma coisa que é importante, tá? Vamos lá. A partir do momento que você entende que o universo é plasmático, fica fácil de você entender, né, que a Terra é um ambiente controlado com propósito. Fica fácil de deduzir que a alma só existirá na condição plasmática, e a pseudociência dos macacos veganos já voltou atrás e disse que 99% do universo é plasma, né? E agora uma nova ciência se cria, pelo menos no caminho certo, alegando que a alma e o céu, descrito pelas crenças religiosas, são constituídas de plasma. Né? Eles não vão falar abertamente que é a Bíblia, mas a Bíblia já está comprovando isso. Então você tem um livro aí, tá? A New Science of the Heaven, né? A nova ciência dos céus, os caras provando isso aí, tá bom? Então, praticamente, vamos falar um pouco sobre isso aí para você poder entender, tá? Na Bíblia existem relatos sobre vida após a morte, tá? Aí nós vejamos, tá? Então, assim, praticamente o que é importante você entender aqui, tá? Esse aqui eu pulei para o outro lado, tá? A mesmo texto que estava aqui embaixo, na verdade, ele está editado aqui. Eu vou ler registros para você sobre a Bíblia. É importante você entender que a alma é plasmática, tá? Inclusive, eu não sei se eu cheguei a colocar aqui, mas a tecnologia Kéfir e a tecnologia de GANs que eles usam para curar pessoas, que na verdade a ciência não consegue explicar como isso funciona, é porque atua diretamente na glândula pineal, atua diretamente no campo vibracional da alma e corrigindo a impureza da alma, corrigindo o movimento anômalo na alma, eletromagnético, eles conseguem curar as pessoas. Então a tecnologia Kéfir, a tecnologia de GANs, ela cura a alma. E como eu disse que não está presente nesse vídeo, mas eu produzi um vídeo chamado A Origem de Todas as Doenças. Bem antigo, foi censurado no YouTube umas 4 vezes, não sei se está aí no YouTube, quem tiver disponibilize, que eu falo que todas as doenças são espirituais, elas começam, né, os seus defeitos começam na alma, as manifestações começam na alma, e através da alma elas passam para o corpo, tá? Então a origem de todas as doenças é uma condição espiritual, e a tecnologia de Kéfir de GANs atua diretamente nisso, tá? Como também existe a origem de todas as doenças, também existe a origem da cura de todas as doenças, que é a própria farmacia de Deus, é a própria natureza. Tem gente, eu não vou ficar expondo muito isso, mas, por exemplo, tem índio aí que cura praticamente qualquer coisa com barro, tem gente que cura com cipó, tem gente que cura com minerais, e por aí vai. Eu não sou médico, não quero me opinar nesse assunto aqui.
tá? Mas praticamente a origem de todas as doenças é algo espiritual. Então eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas volta e meia, eu já até desisti de colocar esse vídeo no YouTube. Quem tiver, disponibiliza por aí, joga no grupo de amigos do Telegram, faz alguma coisa com esse vídeo, deixa no ar aí, porque eu publico e eles não deixam ficar no ar. Mas é o que? A origem de todas as doenças é comprovada cientificamente que ela é uma condição espiritual, tá? Então vamos continuar para você poder ver. Olha só, versículos alicerçados na Bíblia para a condição de vida após morte, tá? Olha só. Isso aqui se baseia na crucificação de Jesus Cristo, tá? Um dos criminosos que ali estava crucificados esbravejava insultos contra ele, né? Jesus Cristo estava sendo crucificado ao lado, né, de dois criminosos, Dimas e Gestas, tá? Então, Dimas começou a insultar Jesus Cristo no ato da cruz, tá? E começou a falar, não és tu o Messias? Dimas não, Gestas, perdão, Gestas. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também, tá? Mas o outro, que é o Dimas, né? O outro criminoso repreendeu, afirmando, nem ao menos temeis a Deus, estando sob a mesma sentença. Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça. Os caras roubaram, naquela época era morto mesmo, por justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Então, tipo, o cara entendeu que ele estava sendo morto porque realmente ele fez o mal ali e merecia, né? Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, Dimas falando, né, rogou-lhe, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe assegurou, com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Jesus entregou sua vida na cruz, Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43. Então nesse pequeno trecho aqui você vê o quê? Né? Que quando o Dimas fala para Jesus, lembre-se de mim quando você entrar quando você voltar como rei, aí ele mesmo fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Por que ele fala hoje mesmo? Você acha que Jesus ele dá uma licença poética? Você acha mesmo que Jesus é um ser que fica ali seletivo? Ah, não, você aqui simplesmente tem um periquito de 18 centímetros. Não, você não vai entrar no céu, só pode vir. Você acha mesmo que Jesus... Cara, o cara andou com moribunda, andou com mendigo, com ladrão, Você acha que ele se preocupa? Você acha que existe segregação aos olhos de Deus? Então o que acontece? Muitos pastores aqui, né, que são verdadeiros glutões da Bíblia, tá? Aqueles que usam a Bíblia como subterfúgio para ficar rico, simplesmente eles falam o seguinte, que existiu uma licença poética, que Dimas simplesmente foi para o céu porque naquele momento ele estava em presença de Deus e pediu perdão para Deus. Que delícia, né? Sim, só que o próprio apóstolo Paulo e todos os outros falam, a remissão em Deus já é o suficiente. Então a condição de estar próximo de Deus ou não, se você aceitar Jesus em seu coração, você é salvo do mesmo jeito. Então eu quero que você entenda que até aqui nesse momento, essa condição de morte, aceitando Jesus, ela é de imediata, você vai para o céu. O que é importante você entender até aqui, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não é uma condição única, para uma única pessoa, mas sim para toda a humanidade, porque não existe segregação para Deus. Ai, porque ele é lourinha. Ai, porque ele é um bonito. Ai, ele é um roliço. Você acha mesmo que Deus faz isso? Né? Quando Cristo fala o seguinte, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Toma muito cuidado, porque esses nomes, Yeshua, esses nomes que você segue, são deuses egípcios. Você vai pagar no inferno por seguir esses nomes. Eu quase fui pro inferno com essa merda de nome. Toma cuidado porque no céu estará Jesus. E aí, meu amigo, o inferno se chama Mar das Lamentações. Toma cuidado. Então, olha só, vamos lá. Então, a condição de salvação, né, que é dita aqui, simplesmente, ela é imediata. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você duvida de Jesus? Eu não duvido. E aí, olha só. Então, você já coloca na sua cabeça, a condição de morte, ela é imediata. Na parte 2, escute bem o que eu estou te falando. Na parte 2, eu vou provar para você, através de mais de 8 casos reais, no exato momento que você morre, que exatamente o que Cristo falou acontece. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. No exato momento, não demora nada, tá? Morreu, naquela mesma hora, você já é julgado e acontece alguma coisa. É claro que existe o julgamento do Apocalipse, mas naquele momento, ou você vai para o inferno ou para o céu. A condição de ir para o inferno para o céu, porque você já foi previamente julgado, tá? Bom, falando disso, tem outras parábolas aqui que o próprio Jesus fala, tá?
Olha só, havendo um certo homem rico, isso aqui é a parábola do Lázaro do rico, tá? Que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada, o cara esbanjava. É a cultura de você ter tudo, ter tudo, já nascer pra lua, né? O cara já era rico, tá? E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e foi abandonado no portão do homem rico. Então você vê, o cara foi lhe dado riquezas e ao invés dele se aproximar de Deus, ele se afastou. Porque não é o fato de ser rico que te condena. O fato é que as regalias não lhe proporcionam o verdadeiro propósito da vida. Dificilmente um cara que é multimilionário pensa em Jesus. Difícil, é muito raro. Alguém que dá tudo certo na vida dificilmente pensa em Jesus. Aí o cara mais miserável e fudido é aquele que se amarra em Jesus, que não tem mais nada a perder. Então essa é a proposta que se é falada aqui. Tanto que falam, é mais fácil passar um camelo por um buraco de agulha do que um rico entrar no céu. Porque realmente, quando o cara tem tudo, você mesmo, o Marajá que tá me assistindo aqui, quando você tá nas bonanças, quando você ganha bem, quando a sua mulher não enche o seu saco, quando seu filho não enche o seu saco, você que tá nas regalias, você lembra de Jesus? Você, quando tudo dá certo, você lembra de Jesus? Não lembra. Não vem com papo pra mim que não, você não lembra de Jesus. Agora basta dar uma merda na sua vida que na hora você já cai a realidade, a ficha, e você lembra de Jesus. Então essa era a condição do Lázaro e do jovem rico aqui. Porque o jovem rico, tá? Ou o homem rico, ele simplesmente vivia uma vida, né, de regalias e por viver essa vida não procurava fazer a obra de Deus. E mesmo o Lázaro, no seu portão mendigando, ele nada fazia como obra de caridade. Quer saber como será o julgamento de Deus? Mateus 23, 24, Marcos 13, 14. O julgamento de Deus será baseado na citação de Cristo Jesus e na obra do Evangelho. Qual que é a obra do Evangelho? Amar teu irmão como a si mesmo. Tu ajudou algum próximo aí? Não. Toma cuidado, tá? Toma muito cuidado. Então olha só. Aí fala o seguinte, tá? Vamos lá. E aí também, né, Lázaro, né, que coberto de chagas vivia a esmolar. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Que condição dolorosa, né? E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão, ou seio de Abraão, tá? Que é uma representação dos céus. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado, mas no Hades. O cara morreu, foi sepultado e foi parar no inferno, onde estava em tormentos. Ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, né, com Lázaro ao seu lado. Então foi-lhe permitido enxergar durante um breve momento o que aconteceria, né, na condição de você ser mais humilde, de você não viver em prol do dinheiro. Né? Então ele viu lá Lázaro, a condição de miserável, mas alcançando a salvação. Aí ele fala o seguinte, tá? Ele pede a Abraão para que Lázaro molhe, refresque a sua língua com uma gota, né, de água, mas Abraão diz que existe um abismo entre eles, vós, que nem eles podem ir para o céu e nem né, os que estão no céu podem ir para lá. Tá? De sorte que existe esse empecilho, né? Que é praticamente aí uma dimensão. Então você vê praticamente o seguinte, no exato momento da morte aqui, tá? Tanto do rico quanto do Lázaro, eles já são levados para os seus devidos locais. Exatamente uma conformidade com o que aconteceu com Jesus Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, tá? Aí nós temos outra passagem que é de Jonas. Olha que coisa interessante. Jonas não queria pregar para o povo de Nínive, povo muito maldoso, o povo que afrontou muito o seu próprio povo. Você vê, hoje em dia todo mundo, ninguém é amigo de ninguém, mas no passado o povo era unido e você vê o seu povo sendo massacrado pelo povo de Nínive não era fácil. E ter que pregar para esse povo que destruiu a própria família não dá, né? Então o cara ficou pé da vida com Deus e ele resolveu fugir da presença de Deus para não ter que pregar para o povo de Nínive. Se escondeu num barco, foi fugir para tal lugar lá não sei aonde. E aí, certamente ele foi julgado do barco, os caras perceberam que era ele que estava fazendo a fúria no mar, e aí ele caiu, uma baleia foi lá e engoliu ele. Ficou 3 dias no vento uma baleia, tá? Aí tem essa parte, afundei-me até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Porque o inferno ele fica embaixo, tá? No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta do Sheol, da sepultura ao meu Senhor. Jonas, capítulo 2, versículo 6. Então você vê que o próprio Deus, no momento que Jonas ele é engolido pela baleia, a verdade é essa, ele morreu, só para te avisar, tá? Foi morto.
E aí Jonas já estava lá dentro, o corpo de Jonas na barriga da baleia, e Jonas morto já ao inferno, por desobediência a Deus. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que fez Jonas voltar para a vida. Aí Jonas voltou para o seu corpo, e o corpo de Jonas voltou, a baleia cuspiu lá próximo de Nínive. Tá bom? Então simplesmente você vê aí a benevolência de Deus, mas é no exato momento. Morreu, naquele exato momento acontece. São consequências. Não é porque você gosta de libertinagem, direitos iguais, em luta do prol do direito. Você luta pela liberdade. Não, não, seu arrombado. Você luta pela libertinagem sexual. Quanto mais pra fora, quanto mais escancarada, a busca frenética pelo buraco mais horripilante e nojento que existe, ai que delícia! Aí simplesmente, quando você perceber a cagada que você faz com a sua vida, talvez as palavras que eu falo para você tenham mais valor. Então, simplesmente, existem consequências para os seus atos. Tá? O governo não está acima de Deus, nenhum tirano, nenhuma inteligência, nada está acima de Deus. Então existem consequências para os seus atos, quer você queira ou não, quer o governo mentindo para você ou não, existem consequências. Tá bom? Se você quer viver uma vida de libertinagem, viva. Não estou aqui para encher seu saco. Às vezes você nem é inscrito aqui, você nem pertence às ovelhas que serão salvas. Mas tem consequências. Não queira viver a vida regalada, né? Dambílzebra, né? Regalada em iates, mulheres e iates. E esperar, né? Botando um bode como logomarca, né? Esperar ser salvo, tá? Olha só. E disse, né? Farei isso. Isso aí já é outro versículo, tá? Derrubarei os meus celeiros, né? O cara lá, o fazendeiro, rico pra cacete. Isso naquela época, tá? Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma, olha só. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico perante a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 18 a 21. Então, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e para quem tens para dar? É de imediato, novamente um versículo afirmando que é de imediato, no momento que você morre, você já é julgado. É imediato, não demora nada. Na verdade, o momento que você vai morrer, já tem um anjo te acompanhando. Um anjo ou um demônio, depende das suas consequências. Então, antes de você morrer, já tem esses seres te acompanhando. Depois você assiste o filme Estranho Thomas, para você entender. Então, naquele exato momento, já tem te acompanhando. Você já saiu do corpo, já está sendo levado embora. Reencarnação. Que delícia. Acreditou em reencarnação? Não são demônios simplesmente aí enganando uns aos outros, não. Né? Vai. Respawn. Você julgou, deixa eu adivinhar. Você jogou Counter-Strike, jogou o GTA. Aí você saiu como louco, um cangaceiro. Eu sou um cangaceiro. Pegou o carro no GTA, parou ali perto das mulheres de vida fácil, bateu nelas, jogou bomba, explodiu. Aí veio a polícia. Aí de repente você morreu no jogo e apareceu no hospital. Ai, que delícia, que delícia. Espere. Espere para você ver se existe respawn. Espere para você ver se tem duas chances. 2x. Espere. Senta e espera para você ver. É como eu digo para você. O universo não é ao seu bel prazer. Tá bom? O universo é algo que é consequência de Deus, por benevolência da existência divina. Então Deus criou a razão, a existência, para que nós viéssemos a ter uma chance, segundo as diretrizes de Deus. Agora você pode questionar o que você quiser, mas você consegue enfrentar o jugo de Deus? Como Ló, por exemplo, conversando com Deus, Jó, conversando com Deus, você é capaz de pescar o Leviatã com uma mão? Berremote com uma mão? Cuidado. Então é bom você entender que as coisas não giram no seu umbigo e não é porque você não gosta que a coisa tem que ser desse jeito. Então olha só, agora nós temos outra coisa aqui, tá? Buscai ao Senhor quando ainda pode achar, invocai quando está por perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. No exato momento que você morre, você é julgado, tá bom? E olha só, aqui nós temos aqui uma explicação de novo,
comprovação científica de tudo que Jesus Cristo falou. Existe um cientista chamado Masaru Emoto. Eu já trouxe quantos vídeos de Masaru Emoto eu não trouxe aqui no canal. Mas o YouTube, ele censura silenciosamente. Depois de um mês que o vídeo está no ar, o vídeo não tem mais visualização. Você entra no vídeo, ele está 0 visualizações, como se ele não existisse mais no YouTube. Quantos vídeos que eu não fiz sobre Masaru Emoto aqui? E cai no esquecimento, é censurado. Olha só, o universo vibra, é frequência e vibração. E quando você abençoa, quando você fala palavras bonitas, né, a água, a condição molecular da água se comporta de forma diferente. Então você vê na imagem, quando você abençoa, né, a água ela tem um formato cristalino. Quando você ora, ela tem um formato cristalino. Quando você pensa em morte, fala palavrão, a condição molecular da água é rompida, parece água de esgoto. Então, o seu corpo é constituído mais de 60% de água, então adivinha o que acontece com você. E não só isso, como o que está no céu, as frequências que estão no céu plasmáticas, que estão em altas temperaturas, são frequências altas. Então, simplesmente não dá para existir nesse universo quente frequências vibratórias baixas. E essas frequências vibratórias baixas só existem aqui na Terra, porque a Terra é um ambiente controlado. A partir do momento que é falado em Apocalipse, nova criatura será e a Terra deixará de existir. Então essas frequências baixas deixarão de existir com a segunda morte. Então não dá para existir, não dá para se existir, né, praguejando. Não existe isso de praguejar, não existe isso de falar mal do próximo, não existe isso de invejar o próximo. Tudo isso denigre o seu estado emocional, pode lhe levar até a condenação. Por isso, meu irmão, se você odeia uma pessoa, ame-a. Se você quer ver a justiça de Deus, abençoe a pessoa, não a crucifique. Abençoe. É algo mais difícil. Porque é fácil abençoar parente, é fácil amaldiçoar vagabundo. Agora fazer o oposto que é difícil, né? Abençoar vagabundo é difícil, né? Aí está o mérito de Deus, tá? Então olha só. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Novas. Então você precisa de uma mudança do seu corpo para você suportar o plasma, tá? Apocalipse 21:5, né? De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Não adianta. Eu uso púrpura limpa, eu nunca pequei. Simplesmente eu nunca comi carne de porco. Eu sou circuncidado desde nascença. Eu cumpro o Shabat. Não adianta se você é um imundo dentro de você. Um ganancioso, um invejoso, um arrogante. Não lhe adianta nada. Porque a verdadeira transformação vem de dentro para fora. O que Deus se interessa é com a tua alma, não é com o teu corpo. Adianta, por exemplo, o povo de Moisés cumprir o Shabat, aí vê um cara trabalhando no sábado querer matar o cara porque ele estava trabalhando no sábado. Né? Não, era condições, porque o povo... Aí vem aqueles pastores aqui, mamão com açúcar. Não, relaxa. É porque no passado, inclusive estava no Flow lá. Eu entendo que esse pastor passou por uma condição horrível, onde a mulher o acusou injustamente, passou por um trauma muito grande, mas isso não lhe dá legalidade para alterar a Bíblia. Mas o povo antigamente de Moisés, não sei o quê, é um povo antigo, era primatas. E precisava de leis. Hoje em dia nós temos tecnologia. Meu irmão, os caras no Egito com tecnologia avançada abrindo portais. Você acha que esses caras não tinham tecnologia? Tenta construir uma pirâmide hoje. Tenta, experimenta. Com os mesmos amparos que nós temos hoje. Não dá, é impossível. Como é que os caras conseguiam? Que delícia. Então, realmente, os caras não fazem nem ideia. O povo de Moisés era um povo tecnológico, assim como você também tinham tecnologias. Tá? A diferença era a realidade que eles viviam, era diferente da nossa, mas tinham tecnologia. E aí, simplesmente, para você ter uma ideia, né? Os caras vão lá alterando, né? Que delícia. Então vamos continuar para você poder entender. Olha só. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem novas coisas. Então o que acontece? O batismo ele é espiritual, a aceitação de Cristo ela é reluzente. Então quando a pessoa aceita Cristo, a partir daquele momento que ela realmente aceitou Cristo de verdade, ela se torna uma nova criatura. Porque a partir do momento da morte e ressurreição, do julgamento, nova criatura será. Isso sim, já é uma nova criatura na Terra transformada. Mas no momento da glória de Cristo, do julgamento, herdará um novo corpo, tá?
Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. João 3,3. Por quê? Porque o corpo que você tem hoje não tolera altas temperaturas, não tolera a condição plasmática dos céus. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. É o que eu venho falando aqui. Deus não pode ser exprimido. Deus, não tem como você descrever o que é Deus. Mas Deus se manifestou fisicamente para que viéssemos a segui-lo. Então, existe a plenitude de Deus, que ela é inalcançável, e essa plenitude, para fazer com que você entenda que existe um Deus, ela se manifestou em Cristo, tá? Então Cristo é o próprio Deus, é a parte de Deus que está na terra e também está nos céus. Então o que acontece? Essa parte que se manifesta será a sua fonte de energia, e essa fonte é muito maior e mais intensa do que o sol. Olha o que é dito por Isaías, que profetizou a vinda de Cristo, ó. Pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. Entendeu? Praticamente é isso. Já era quase meio-dia e as trevas cobriam toda a terra, até às 3 horas da tarde, falando de crucificação de Cristo aqui, e o véu do santuário rasgou ao meio. E temos uma passagem em Marcos que fala o seguinte: e o véu do lugar santíssimo rasgou em 2 partes, do alto ao baixo. O que é isso? O domo, a cúpula, rasgou ao meio. Que delícias. E você achando as teorias do macaco vegano. Vai no macaco vegano, vai. Olha só, portanto o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmensuradamente, e por lá desceram o seu esplendor e sua multidão, e a sua pompa, e os que entram nele, né, os que entram nele se alegraram, tá? Olha só, abriu a sua boca desmensuradamente, e o inferno grandemente se alargou. Como é possível o inferno se alargar? Como é impossível o inferno abrir sua boca? Porque o inferno é o organismo vivo. Ele precisa de fonte energética. Que fonte energética melhor do que a alma, que é plasmática, que consegue alcançar altas temperaturas? Tá entendendo? Por isso eu digo, e o inferno ele fica no subsolo da terra. Mas haverá um momento no julgamento de Deus que a terra vai deixar de existir, que o inferno será lançado da terra para outro lugar, para outra dimensão, onde não se pode mais chegar. E aí, todos aqueles que viveram de maneira leitosa, aí, de maneira promíscua, né, ludibriando o evangelho, né, legalismo, né, eles simplesmente serão levadas junto para esse inferno, eternamente, porque o espírito humano é eterno. Ai, mas é injusto se ser condenado eternamente por um crime que não é eterno. Se apagasse a sua memória, você que morreu condenado, se apagasse a sua memória, criasse as mesmas condições que você teve e botasse você de novo na terra, você pecaria. Se apagasse a sua memória, colocasse as mesmas condições que você teve, te colocasse na terra, você pecaria. Porque aqui é uma prova. É uma prova de obediência, é uma prova de amor e de glória a Deus. E aí as pessoas vão lá e erram, mas eu quero voltar. Agora que você sabe a merda que é o inferno, você quer voltar. Mas agora é o momento de teste. E aí os caras acham que não. Então assim, o inferno, infelizmente, ele é eterno. Quer você queira ou não, tá? Não dá pra você ludibriar a Bíblia. Tá bom? Vamos continuar. Conforme a aula de cosmologia bíblica, a Terra é um ambiente controlado. E a partir do momento em que morremos, nos afastamos de Deus, desse ambiente, tá? Para o bem ou para o mal. Ou você, no momento que você morre, vai de encontro a Deus, ou você vai para o inferno. Lembrando que o caminho da luz, bondade ensinado por Cristo, é comprovado cientificamente, né? O fato de você ser solidário, ajudar o próximo, abençoar as pessoas, faz com que o arranjo molecular da água que está dentro de você estruture de fórmula molecular bonita, agradável. E essa estrutura de forma molecular faz bem para a saúde e, né, equilibra o seu campo eletromagnético, equilibra a sua alma, você consegue até alcançar a salvação por misericórdia. Então também tem aqueles que alcançaram a salvação por benevolência, que não chegaram a conhecer Jesus Cristo, mas eram almas tão caridosas que alcançaram a salvação também. Então você tem que entender que esse é o caminho que Cristo ensinou, que é comprovado cientificamente inúmeras vezes. Bom, espero que você tenha entendido. Sou Humberto Voldes, vou ficando por aqui. Essa parte 1, só para você poder entender a alma. O próximo passo agora, eu vou falar sobre os casos que aconteceram de milagres, provando que tem depois que você morre. Agora você entendeu o que é a alma. O próximo passo são os casos reais, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz.